Vamos à palavra de hoje. Irmãos, hoje a gente vai estar celebrando uma data muito especial para nós cristãos, que é o Natal. Amém? Natal, hoje à noite até a gente vai ter uma apresentação musical dos homens, do coral de homens da igreja, e também vamos ter um louvor muito especial. Então, se você puder vir hoje à noite, venha, que vai ser muito especial. Mas, aproveitando essa temática sobre o Natal, sobre isso, a gente tem que enfatizar, e eu gostaria de mostrar isso para vocês essa manhã, como que nós devemos olhar para o Natal e valorizar o Natal. E aí, por isso que o tema da mensagem de hoje é a luz que desce às profundezas. A luz que desce às profundezas. Mas como assim a luz que desce às profundezas? Quem aqui enfeitou a casa com uma árvore de Natal? Gente, só eu? Mas, gente, aqui na igreja não tem problema não, tá? Você vê que tem uma árvore ali atrás. Não é pecado não, irmãos. Mas assim, é algo muito comum nessa época, nessa data, a gente colocar na nossa casa luzes, árvore de Natal, enfim. Mas você pode perceber que isso é uma prática não só de pessoas que são cristãs, é uma prática de todo mundo, né? Todo mundo celebra o Natal, todo mundo olha para o Natal de uma forma assim especial. E isso é muito interessante. Só que no meio de tantas luzes, igual a gente tem aqui, olha só como está aqui atrás. Está bonito, não está, gente? Aqui atrás, ali, ó, tantas luzes, tantas cores, tanta festa. Por que no meio de tantas pessoas, tantas luzes no Natal, mas tantas pessoas vivem no escuro? Por que com tantas luzes, tanta gente ali celebrando, colocando luzes nas casas, colocando enfeites de Natal, por que mesmo colocando tanta luz, existe tantas trevas, tantas pessoas ainda vivem no escuro? Porque Natal significa exatamente isso, luz, luz, luz. Mas que luz é essa que as pessoas que não são cristãs estão celebrando? Que luz é essa? E é isso que a gente vai debater nessa manhã. A nossa cultura, ela coloca símbolos para todo lado nessa época, né? E em uma matéria na Gazeta, no ano de 23/12/2021, ele lançou uma matéria sobre pessoas que não são cristãs e estão comemorando o Natal. E nessa matéria, uma pessoa que é de uma outra religião, ali, de uma religião mais afro ali, disse bem assim, que a gente aproveita a data para comemorar o que celebra o ano todo, que é a questão de estar com a família, o compartilhamento de energia e de alegria. Nos povos tradicionais, a força é a tradição familiar. O que ele está querendo dizer aqui nesse depoimento? Esse depoimento foi feito ali numa reportagem de 2021, sobre pessoas que não são cristãs e estão celebrando o Natal. Todo mundo sabe que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. É para isso que a gente comemora o Natal, nós cristãos. Mas agora uma pessoa que não é cristã, que não se identifica com a nossa fé, como que ela celebra esse Natal? Que luz ela está querendo celebrar? Que luz ela está querendo colocar na sua casa? Basicamente, o pensamento dessas pessoas é que eles colocam a luz em outras coisas. Como no exemplo que foi colocado aqui, dessa reportagem da Gazeta, ele colocou a luz na família, na tradição familiar, no compartilhamento, da alegria. Ou seja, as pessoas que não são cristãs colocam toda essa festividade, todas essas luzes em comemoração da família, em comemoração das festividades, da união, da alegria, da celebração do ano todo. É como se fosse uma espécie de ano novo, só que em uma data diferente. Entende? Então, é muito interessante. Em outras palavras, o que por detrás ali, o que essas pessoas elas pensam? Eu não preciso de Jesus para celebrar o Natal.
Eu não preciso. Eu consigo ter a minha luz própria. Eu consigo fazer a minha luz. Eu não preciso de Jesus. Eu posso achar a luz por mim mesmo. Eu posso escolher a minha própria luz. Por detrás está exatamente isso. Uma pessoa que olha para Jesus, olha para a fé, fala: beleza, essa luz aí é bacana, mas eu prefiro criar minha própria luz. Então, em outras palavras, as pessoas elas dizem que nós temos luz, que nós podemos por nós mesmos dissipar a escuridão. Se unir forças, a gente pode vencer. Se eu unir a minha família, se eu unir forças, se eu unir a força do universo, enfim, é tanta coisa que as pessoas acreditam hoje em dia. Mas o desejo é legítimo. O que é legítimo? A pessoa ela falar alegria, compartilhamento. Essa tentativa de você buscar a luz é um desejo legítimo. É uma busca de uma esperança. Uma busca de uma esperança. E o ser humano, ele não consegue viver sem sentido. Já perceberam? O ser humano não consegue viver sem resposta. Ele não consegue ser neutro. Ele não consegue apertar aquele botão, estou nem aí. Não. Ele precisa explicar a realidade, de alguma maneira. Ele precisa celebrar o Natal. Ele precisa ter algum significado maior do que ele mesmo. E esse desejo legítimo por soluções, por esperança, por um mundo melhor, pela família, é porque ninguém quer viver nas trevas. A verdade é, ninguém quer viver nas trevas. As trevas são o quê? Sofrimento, dor, injustiça, doença. Ninguém quer isso. Só que a luz que eles buscam para dissipar as trevas não é Jesus. São outras coisas. São outras coisas. E aí que a gente vai entrar nessa questão. E se a nossa crença de que podemos nos salvar for o que nos mantém no escuro? A crença de que das pessoas, de que nós não precisamos de Cristo para celebrar o Natal, é exatamente essa crença que as mantém no escuro. A busca de outras luzes, a busca da sua própria luz para poder se salvar, a busca da sua própria força para poder se salvar. É o que muitas pessoas celebram nesse Natal. A sua própria força. Não o Deus que se encarnou. Se não tem Jesus, se não tem Deus, o que fica? Nós mesmos. Uma luz própria, uma luz vazia. Isso mesmo. Só que quando a gente olha para o nosso mundo, nós vemos um mundo em trevas, um mundo sem luz. A cultura ela diz bem assim para nós: seja você mesmo. Você tem tudo aí. Deus ele quer a sua felicidade. Deus ele quer que você seja autêntico. Deus ele quer que você viva da maneira que você quiser. Deus ele quer que você seja feliz. A nossa cultura fala isso para nós. As pessoas elas pegam através de livros devocionais, até mesmo livros devocionais cristãos, e conseguem ler esses devocionais e continuar na prática do pecado. As pessoas se perguntam, como que isso é possível? É porque da falsa crença de um Deus terapêutico que só serve para satisfazer os desejos do homem. Muitas pessoas têm transformado Deus em um terapeuta. Mas aí quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para as taxas, a gente vê o seguinte, que nós temos uma alta taxa de suicídio, nós temos uma epidemia de solidão, mesmo as pessoas conectadas 24/7 na internet, elas se sentem sozinhas. Outro fato, nós temos uma era cheia de ansiedade, pessoas vivendo ansiedade, se perguntando quem eu sou, como que eu me defino, pessoas colocando um alto valor no trabalho, a ponto de até mesmo ter um burnout, né? Um esgotamento ali. Nós vemos essa época. Porque se o seu valor depende daquilo que você produz, o que você vai fazer só? Produzir. Produzir o tempo todo. O que nós vemos? Que essa busca de luz própria, que a nossa sociedade ela tem, ela é falha e gera várias consequências nela.
Várias consequências. Nós buscamos autenticidade, vivemos mostrando nas nossas redes sociais que nós queremos liberdade, que nós podemos ser aquilo que quisermos. A gente vê nas redes sociais aquelas fotos, né? Paris, aquela paisagem bonita, de viagem e tal das pessoas. E aí a gente fala, nossa, que legal, eu queria estar vivendo isso. Eu queria viver como essa pessoa está vivendo, eu queria ser rico como essa pessoa está sendo. Só que essa pessoa, mesmo ela mostrando tudo isso nas redes sociais, tem coisas que ela não posta nas redes sociais. E as coisas que ela não posta nas redes sociais é o vazio existencial que ela tem. O vazio dessa busca por autenticidade. A ansiedade que ela sente. Quem vai ficar filmando nas redes sociais quando a pessoa passa por uma crise de ansiedade, irmãos? Ninguém vai mostrar isso. Então as redes sociais, tudo isso, tem nos feito escravos da opinião alheia. Nós falamos de luz própria, mas vivemos medicados contra a depressão, ansiedade. E aí nós vivemos muitas consequências nos nossos relacionamentos. Se eu sou a minha própria luz, eu não preciso de ninguém. Eu posso ficar sozinho. Eu não preciso de você. Hoje a gente vive a era do network, né? Não é amizade, é network. É network porque ele só serve quando você tem algum benefício que você pode dar para outra pessoa. Então, network é isso, né? Eu tenho algo, você tem algo. Nós podemos se trocar e a gente pode ver uma amizade juntos. A amizade não é isso. A amizade é, mesmo que a pessoa ela não tenha nada para te dar, e até às vezes malefícios, você vai estar lá mesmo assim. Mas numa era onde nós vemos networks, ninguém quer amizade, porque eu não quero sofrer. Eu não quero dispor o meu coração a outra pessoa para que ela possa me machucar. Mais uma vez, uma busca de luz própria. Porque quando nós não temos busca, essa luz em Jesus, nós colocamos luz em outras coisas. Nas amizades, no relacionamento, no casamento, até mesmo dentro da igreja. É possível você fazer isso. E aí que entra a questão. Quem quer admitir que precisa de um resgate? Uma das coisas mais difíceis que eu tenho passado ultimamente é de pessoas que falam assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu já estou bem. Sabe esse tipo de pessoas que, olha, eu não preciso de Deus. Ou, até acredita em Deus, acredita em Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu estou bem. Eu estou bem comigo mesmo. E aí é um desafio, né? Porque muitas vezes a gente prega o evangelho para aquela pessoa que ela está debilitada, você fala, ela está com problema no casamento, ela está com problema no trabalho, ela está com problema emocional. E aí quando você vai lá e fala de Jesus para ela, Jesus é a resposta. Bora pro Reviva, bora pro encontro com Deus, bora para a igreja, legal. Mas e quando a pessoa ela acha que está bem? E eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência pelo menos no meu trabalho, as pessoas que eu convivo, é que está todo mundo bem. Todo mundo ganha bem, todo mundo é casado, tem seu relacionamento. As pessoas conseguiram a sua própria luz por elas mesmas. E elas acham que não precisam de Deus, não precisam da igreja, não precisam da comunidade. É esse tipo de pessoa que eu lido todo dia. E aí, como que nós pregamos o evangelho para pessoas que acham que não precisam de Deus? Nessa época do Natal. E aí, é um pouco disso que nós vamos falar nessa manhã. A própria Bíblia, ela também passou por isso. A Bíblia, ela mostra numa história, lá principalmente em Isaías, que Isaías 8, que as pessoas elas acabavam colocando muita fé na sua própria força, na sua própria capacidade, naquilo que elas poderiam fazer. Mas eu queria mostrar para vocês uma passagem
uma frase que fala o seguinte: você não precisa de mais luz própria, você precisa da luz que desce até você. Você não precisa criar a sua própria luz. E essas pessoas que não acreditam em Cristo, elas não precisam criar a própria luz dela. Porque sabe qual a consequência de você criar a sua própria luz? Você se cansa. Você não consegue. Você precisa de algo, além de você mesmo, que desceu até você para te curar. E é isso que a gente vai mostrar nessa manhã. Eu quero que vocês abram sua Bíblia comigo. Em Isaías 9, 2, 5 a 7. Nós vamos ler só esses 3 versículos mesmo, tá, gente? Isaías 9, 2 e o versículo 5 ao 7, do mesmo capítulo. Abra aí a Bíblia de vocês, Isaías 9 a 2. Quem abriu aí, diz: eu vou para o céu. Quem não abriu, diz: já estou indo. Aí, ó, tem que pegar, né, no pastor Diego. Vamos lá. Isaías 9:2 primeiro. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Essa aqui é uma passagem que primeiro ela começa o seguinte, né? Que o povo, ele estava onde? Estava em trevas. O que significa estar em trevas, né? Trevas aqui significava que naquele tempo, Isaías, que é o profeta aqui, ele estava escrevendo por um povo cercado por inimigos, vivendo sobre opressão, e um povo, consequentemente, sem esperança. Não era um povo que estava vivendo em trevas literais, mas nessas trevas simbólicas mesmo, naquilo que eles estavam passando por problemas. Mas Deus, vendo tudo isso, Ele promete algo revolucionário. Ele fala bem assim, que a luz que vai dissipar as trevas, a luz que vai acabar com toda essa opressão, com todo esse sofrimento que vocês estão passando, não virá de vocês, vai vir de mim. Essa luz que vocês tanto buscam, porque vocês estão em trevas, mas eles viram uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Que luz é essa? Que luz é essa? Porque um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Quem é essa pessoa aqui? É Jesus. Jesus Cristo é a luz. É uma luz, é a luz de Deus sobre nossas vidas. E observe que o texto, ele não diz que a luz, ela brotou do mundo. Que a luz, ela veio do mundo. O texto diz que a luz raiou sobre o mundo. Percebem? Uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Uma luz sobre o mundo. Não no mundo. O que isso significa? Significa que é Deus falando bem assim para vocês. Vocês não conseguem por si mesmos ter uma luz própria. Vocês não conseguem se guiar. Se vocês tentarem fazer isso, vocês só vão ficar em trevas. E aí é Deus falando bem assim: por isso que eu vou enviar a minha luz para vocês. Eu vou enviar o meu filho para ser o governante dentre vocês, para que vocês possam seguir o meu caminho, seguir a minha luz.
E aí, muitas pessoas, olhando para isso, esperavam o seguinte de Deus: Deus, dizendo bem assim, talvez Deus poderia dizer: tente mais, tente criar sua própria luz, tente fazer por si mesmo, tente merecer. Só que Deus, Ele não faz isso. Gente, por que Deus não faz isso? Porque você não conseguiria. E aí, por esse motivo, Ele foi lá e enviou Jesus para ser a luz que nós não conseguiríamos reproduzir. E aí, eu quero expor para vocês alguns pontos, para que vocês possam entender como que essa luz, ela faz diferença na nossa vida. A primeira coisa que você tem que entender é que, primeiro, você não tem luz própria e nunca teve. Hoje, nós vivemos numa era de um ídolo. Qual é o ídolo? O ídolo da autonomia. Um ídolo que eu posso decidir aquilo que eu quero fazer da minha forma, daquilo que eu quiser. Esse ídolo moderno, dessa autonomia, é a crença de que nós possuímos luz interior suficiente para nos salvar. Mas você acha que as pessoas que acreditam nisso vão falar para nos salvar? Não. Elas não vão falar aqui, não, eu tenho a minha própria luz e eu posso me salvar se eu quiser. Elas vão falar o seguinte: não, eu não preciso de estar na igreja, eu posso viver a minha fé comigo mesmo. Uma vez, nessa semana mesmo, eu ouvi de uma pessoa que a gente estava conversando e, enfim, ela vivia uma vida de pecado. E ela falou bem assim para mim: não, Deus quer que eu viva assim. Deus quer que eu seja assim. Deus quer que eu seja feliz. O meu relacionamento com Deus é eu e Ele. Não tem a ver com outras pessoas. Não sei se vocês conhecem uma pessoa assim também. Mas as pessoas acreditam que é possível você crer em Deus e Jesus como divindade, porque eu perguntei exatamente isso. Você acredita em Jesus como Deus? Sim, eu acredito em Jesus como Deus. E não viver em coerência com aquilo que Ele ensinou. São pessoas buscando a sua própria luz. Não, elas falam que creem em Jesus, falam que acreditam em Deus, mas na vida prática delas isso não é revelado. É revelado que ela busca luz no trabalho, é revelado que ela busca luz nos seus relacionamentos, em outras coisas que não é o Senhor Jesus Cristo. É revelado isso. Então, esse ídolo moderno da autonomia, ele é revelado dessa forma. Isaías 8 mostra pessoas consultando médios, feiticeiros, em vez de Deus. Sabe, muitas pessoas elas dão aquele jeitinho brasileiro, né? Eu quero saber o que vai acontecer no meu futuro. Vou lá na carta de tarô. É o que as pessoas elas fazem. Elas buscam outras coisas sem ser Deus. Hoje, nós consultamos às vezes não um feiticeiro, porque hoje seria um escândalo. Imagina uma pessoa chegar, eu fui no feiticeiro. Ninguém acharia isso normal. Mas a gente consulta nossos gurus, nossos especialistas, nós consultamos a nossa tecnologia, nós consultamos a IA, o ChatGPT. Tem gente procurando conselhos dentro do ChatGPT, gente. Conselho de relacionamento, conselho de vida pessoal, conselho emocional. É um mundo tão vazio, buscando a sua própria luz, que não quer buscar em Deus, que busca até em IA generativa. Esse é o mundo de hoje. Quando nós fazemos a autonomia ao nosso Deus, nós dizemos: eu consigo resolver, eu posso fazer isso sozinho. Eu tenho recursos, eu tenho dinheiro. Só que aí o problema é quando dá errado. E quando falha? Quando falha, nós entramos em colapso. A gente desespera. E aí, mas você para pensar, faz sentido você querer ser autossuficiente. Faz sentido porque
a gente não quer mostrar para o outro que a gente é fraco. A gente não quer mostrar para o outro a nossa vulnerabilidade. A gente não quer mostrar para o outro a nossa necessidade, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa mostrar as nossas fraquezas. E é nesse ponto, e por esse motivo, que muitas pessoas não querem a comunhão na igreja. Não querem o discipulado. Porque no discipulado, na comunhão na igreja, você se torna vulnerável. Você se abre, né? Você abre o seu coração para que outra pessoa te ajude a caminhar na fé, para que outra pessoa te guie no caminho. Não tem como você ser transformado se você não mostra a sua vulnerabilidade. O médico, ele só consegue resolver os seus problemas se você falar seus sintomas. Não existe transformação sem confissão, sem Deus, sem a comunidade. Os irmãos estão aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Então nós temos que quebrar esse ídolo. E aí, que muitas pessoas, quando tentam criar a sua própria luz própria, no seu próprio esforço, elas caem em um outro erro. Quando a autossuficiência é seu Deus, você não pode falhar, você não pode duvidar, e você não pode pedir ajuda. Aquela pessoa, sabe, tem algumas pessoas que são o seguinte: está passando por um perrengue, mas não pede ajuda a ninguém. Está passando por crise financeira, mas não pede ajuda à família. Prefere passar fome do que pedir ajuda. Qual é o ídolo dessa pessoa? A autossuficiência. Eu consigo por mim mesmo. Eu consigo fazer pelos meus próprios méritos, pela minha própria força. E esse é o problema da autossuficiência. Você não pode errar, você não pode falhar. Porque quando você falha, aí esse ídolo vem a realidade para você e você acaba caindo. Só que Deus, ele não é assim. Deus, ele não quer que a gente haja dessa maneira, ele não quer que a gente faça isso. O que Deus, ele quer? Deus, ele é como se fosse um mergulhador. Você é o tesouro. Você é o tesouro. Ele não chegou para você e falou o seguinte: ei, vem, nada até a mim, vem, tenta por você mesmo, não falha, faz um treinamento aí, faz um curso, vem aqui para cima, vem aqui, eu estou te esperando. Não, Deus, ele falou, ele foi lá e desceu, ele mergulhou para te salvar. E quando a gente fala de encarnação de Jesus, a gente está falando exatamente disso. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando exatamente de um Deus que estava lá em cima e escolheu se fazer homem para nos salvar. Nós não estamos falando de um Deus que está lá em cima e falando bem assim: ó, tentem subir aí, tentem fazer uma escada para vir até aqui. Nós estamos falando de um Deus que mergulha e busca cada um de nós. Isso é o Natal. Essa é a comemoração que nós cristãos, nós comemoramos no Natal. A luz de Cristo. A luz de Jesus. Que você é um objeto precioso no fundo do oceano. E Ele vê do lá. Ele não mede esforços. Ele entra e te salva. Esse é o mistério da encarnação. Amém? Então, irmãos, o Evangelho, ele é muito libertador, porque quando você começa a entender isso, começa a entender que você não consegue fazer nada, que você não poderia fazer nada, e que Deus mesmo assim foi lá e escolheu te salvar, você para de fingir que enxerga, você para de tentar buscar luz em outras coisas, porque o Evangelho, ele também é exigente, ele é exigente. Porque para você receber o Evangelho, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que admitir que você precisa de um Salvador. Você tem que admitir que você não precisa, que você não pode sozinho. Mas que mesmo você sendo cego, Jesus já pagou o preço dessa admissão e Ele oferece a sua luz como presente gratuito. O segundo ponto é que a luz de Jesus trouxe vida, verdade e beleza. Como assim? Vida, verdade e beleza.
Outro ídolo que nós temos na nossa sociedade é o ídolo seguinte, de que o conhecimento salva. Só que o conhecimento, ele não salva ninguém. Só Deus pode salvar. O que eu estou querendo dizer com conhecimento, gente? O conhecimento é aquela forma do seguinte: não, deixa eu fazer aqui uma filosofia estoica, deixa eu estudar aqui um livro de autoajuda, deixa eu fazer algum tipo de terapia, deixa eu fazer algum tipo disso para eu buscar a minha salvação, para eu buscar a solução dos meus problemas, para resolver a minha vida, para que eu possa chegar à minha plenitude. E eu não tenho nada contra de você fazer terapia, de você buscar ajuda, não tenho nada contra isso. O problema é quando a gente só busca isso, mas não busca Deus. Esse que é o problema. E esse ídolo moderno que nós temos, de que através da informação, através de podcasts, através de livros, cursos, nós podemos nos salvar, sempre tem aquele final, né? Era só isso? Falta aquele gostinho. Eu preciso de mais. Eu preciso mais disso. Mais do que isso. E isso é uma coisa que também pode ser entendida para cristãos também. O conhecimento, ele é importante. Ele é importante. Mas, e eu gosto bastante do conhecimento. Mas o conhecimento ele não salva. É uma coisa que a gente que é cristão precisa entender. Porque muitas pessoas elas acabam atribuindo uma pessoa a ser madura na fé pelo conhecimento que ela tem da Bíblia, da teologia, enfim. Não, essa pessoa conhece muito de Deus, já ouviu falar? Aí você atribui, poxa, essa pessoa é uma pessoa que realmente é salva. Logo depois a gente vê uma notícia, tal pessoa desviou, nossa, mas ela pregava, nossa, mas ela ensinava. O conhecimento não salva ninguém, gente. Só Deus pode salvar. Conhecimento, até pessoas que não são cristãs, tem muito conhecimento da Bíblia, conhecimento da teologia, conhecimento de várias coisas, mas elas não têm Deus. Nós devemos aprender muito sobre Deus, ter muito conhecimento sobre Deus, mas também nós devemos ter experiências com Deus, buscar ter uma experiência mais profunda com Ele, porque por mais que você tente ali, às vezes você pode chegar a uma conclusão, racionalmente falando, o cristianismo faz sentido mesmo, só que existe algo maior do que isso, e é uma coisa que eu falo bastante, que no retiro que a gente faz aqui na igreja, que é o Reviva, a gente tem esse principal foco. O nosso foco do Reviva é passar a palavra de Deus? Sim, mas além disso, passar uma experiência com Deus. A pessoa tem uma experiência com Deus. Aqui, no nosso culto, vocês vão ter acesso ao conhecimento de Deus e às vezes experiências com Deus. Mas é muito diferente quando você tem uma experiência particular com Deus, principalmente em retiros. É muito diferente. Parece que é quando Deus encontra você. Aí parece que Ele marcou um lugar especial com você e falou, eu quero você para mim, você é meu. E aí quando você cai a ficha sobre isso, aí você pensa, caramba, esse Deus é real mesmo. Racionalmente você sabe que Deus é real. O que não falta nesse mundo de hoje, principalmente no Brasil, que 86% é cristão, não é conhecimento de Deus somente, mas uma experiência real e viva com Deus. Você tem buscado uma experiência real e viva com Deus? É isso que faz a diferença. É uma experiência real e viva com Ele. Então, Isaías, nesse texto que a gente acabou de ler, ele usa o sol como o símbolo da luz. E por que o sol? Porque o sol, ele faz três coisas. Primeiro, o sol, ele dá a vida. Jesus é o sol da justiça, amém? O sol, ele dá a vida, porque sem ele, a gente congelaria. Se não existisse o sol, a terra ela congelaria. Então o sol ele é responsável por dar a vida. Segundo, por revelar a verdade. Porque sem a luz, nós não podemos ver a realidade. Quando está tudo escuro,
a gente não consegue ver como está a vida, como está a nossa própria vida. E por último, a luz, ela traz beleza e alegria. Beleza e alegria para a nossa vida. E Jesus, ele é chamado de o sol da justiça. Porque Jesus, ele é a vida. Porque só em Deus nós nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Irmãos, as pessoas elas não podem viver uma vida sem Deus. Porque uma vida sem Deus não é uma vida sem acreditar em Deus, tá? Uma vida acreditando em Deus, uma pessoa pode viver. Mas uma vida com Deus, uma experiência com Deus, é uma vida totalmente diferente. Parece que tudo tem sentido. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, quando nós temos Deus, com um relacionamento com Deus, faz sentido. Não, Deus está querendo me ensinar isso. Deus está querendo me mostrar isso. Deus está querendo fazer com que isso aconteça na minha vida agora, para que isso nunca mais aconteça. Que eu nunca mais repita esse erro. Você começa a interpretar a sua vida a partir de Deus, não a partir de você mesmo. Então, você toma o seu ser emprestado dele a cada segunda. Sem ele, só existe morte espiritual, perda de sentido, vícios e insatisfação. Outro ponto que Jesus, ele é a verdade. Assim como que você não pode dirigir no escuro sem farol, que é muito ruim, e que pode acontecer algum acidente, você não pode viver sem a verdade de Deus. Porque sem a verdade de Deus, você não sabe para onde você vai. Você precisa da verdade dele, porque ele revela quem ele é, ou seja, Deus santo, justo, amoroso, mas ele também revela quem você é. Uma criatura que, ainda pecadora, falha, mas que recebe a redenção dele. Que é possível receber a cura dele, a salvação dele, a transformação dele. Sem essa revelação, nós vamos ver uma ilusão. E por último, Jesus, ele é a beleza real e verdadeira. Por quê? Porque o nosso coração, até um pai da igreja chamado Santo Agostinho, ele disse isso, né? Nosso coração, ele não tem sossego até encontrar descanso em ti. Não existe uma vida sem Deus. A gente vai buscar outras coisas, mas o nosso coração, ele sempre vai ficar inquieto, buscando algo além de nós mesmos. E aí entra o que Jesus mesmo falou em João 8,12, que ele diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Jesus, ele diz isso para nós, porque ele é a própria luz. Terceiro ponto, você não pode apenas gostar de Jesus. Gente, você já ouviu alguém falando mal de Jesus? Já ouviu o Barbudinho, alguém falando mal de Jesus? Eu nunca ouvi. Eu já conversei com budista, já conversei com ateu, já conversei com todo mundo. Todo mundo fala, eu gosto de Jesus. Jesus é o cara, o seu povo que não. Eu gosto de Jesus, mas não gosto do seu fã-clube. Já ouviram essa? Eu já ouvi bastante. E aí que está o ponto. As pessoas não podem só gostar de Jesus, porque também existe um ídolo, um falso ídolo, que é o Jesus inspirador, já viu? Não, Jesus é um mestre moral, Jesus, ele ensinou amor, Jesus ensinou a justiça, Jesus ensinou a cuidar dos pobres. Não, Jesus ensinou a gente a ser comunista, Jesus ensinou a gente a ser isso. É Jesus em tanto lugar, gente. Tanta gente falando de Jesus, mas poucos conhecem Jesus. Muita gente tem opinião sobre Jesus, mas nunca conheceu ele de fato. Porque quem conhece Jesus não gosta dele somente, o adora. Uma vez eu perguntei para uma pessoa se de fato Jesus aparecesse na sua frente, o que isso faria diferença para você? Falou, nada. Nada. Não faria nenhuma diferença para mim.
Por que não faria diferença? Porque para essa pessoa, Jesus é só um iluminado. Se Jesus é só um iluminado, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se Ele é Deus, faz total diferença. Total diferença. A questão é, as pessoas elas acreditam em Jesus como Deus ou como só um cara inspirador? Um guru motivacional em vez de um Deus encarnado. Isso faz bastante diferença. Quando fazemos Jesus apenas um exemplo, nós perdemos o poder salvador da encarnação. Porque o segredo do Natal, o segredo da encarnação é exatamente esse, é que Deus se fez carne. Não é que Deus mandou alguém para nos ensinar como viver. Não, Deus se fez carne e nos salvou. Essa é a diferença. E quando Isaías, com o texto que a gente leu, atribui alguns títulos a esse bebê, ele coloca que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Ou seja, ele é Deus. E isso é chocante, sabe por quê? Porque nenhuma outra religião diz o seguinte: Deus nasceu. Você pode comparar com todas as outras religiões, nenhuma delas vai dizer Deus nasceu. Deus se fez homem, Deus se encarnou. Só a nossa tem isso. Só o cristianismo tem isso. Deus nasceu. E isso faz total diferença na nossa vida. Por quê? Se Jesus ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, então você não pode simplesmente gostar dele. Na Bíblia, quando as pessoas entendiam quem Jesus afirmava ser, elas reagiam de 3 formas diferentes. Primeiro, elas reagiam com medo, pavor, temor. Ou por outro lado, segunda coisa, eles agiam com fúria, eles queriam matá-lo. Ou terceiro, eles agiam com adoração, se ajoelhavam. Então, você não mata caras legais. Jesus não era só um cara legal, porque você não mata caras legais. Naquele tempo, eles matavam ameaças. Porque de fato Jesus era Deus. Porque de fato, Ele, ou você tremia diante dele, ou você ia sentir uma fúria grande contra Ele, ou você vai adorar Ele como Deus. Mas não tem como gostar somente dele. Tem que adorar. Tem que adorar. Se você reconhece quem Ele é, se você reconhece aquilo que Ele fez, se você reconhece os seus ensinamentos, você tem que se prostrar diante dele e adorar. Como Deus. Então, a reação daquelas pessoas que viam Jesus nunca era indiferença. Nunca era, nossa, mas ele me inspira tanto a ser uma pessoa melhor. Não, ele me ensina aqui como que eu devo tratar a minha vida. Não, ele me ensina a ser um ser iluminado. Não era esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era mostrar para cada um de nós o que era um Deus encarnado. Deus nasceu. E isso é o Natal. E aí, por que maravilhoso conselheiro? Sabe por que ele é maravilhoso conselheiro? Porque, ao contrário de todas as outras religiões, o nosso Deus, Jesus, ele tem algo muito pessoal, muito diferente. Ele tem um conhecimento pessoal do sofrimento humano. O conhecimento pessoal do sofrimento humano. E aí tem uma autora, uma teóloga que diz bem assim, Dorothy Sayers, ela diz o seguinte para nós: que Deus teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Nasceu em pobreza e sofreu dor infinita, tudo por nós. Deus, ele provou do nosso próprio remédio. Por isso que ele pode ser o nosso maravilhoso conselheiro, porque ele passou por todo o sofrimento humano por nós. Ele pode ser o nosso mediador. E é muito diferente, né? Às vezes a gente está passando por algum problema, igual quando alguém perde um pai, perde uma mãe, e a gente às vezes fala bem assim:
Sinto muito por você. Mas vamos parar para pensar. Quem sente muito, muitas vezes não somos nós. É a pessoa e a outra pessoa que também já perdeu um pai e uma mãe. Mas quando uma pessoa ela chega e perdeu um pai e uma mãe, e está falando com uma outra pessoa que perdeu um pai e uma mãe, ela pode chegar para essa pessoa e falar o seguinte: eu conheço a sua dor. Eu sei o que você está sentindo. Porque ele passou pela mesma coisa. Jesus ele fez exatamente isso conosco. Quando ele olha para nós, ele fala assim: eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor, porque eu já senti na minha pele. Mas deixa eu te mostrar a minha luz. Deixa eu te mostrar o meu caminho. Deixa eu te mostrar a minha salvação. Deixa eu te mostrar o significado do Natal, de verdade. Deixa eu te mostrar o que significa Deus ser homem. Deixa eu mudar a sua vida. Só Jesus pode falar isso para nós. Buda não pode falar isso para nós. Maomé não pode falar isso para nós. Os espíritos das religiões afro não podem falar isso para nós. Mas Jesus pode. Essa é a nossa diferença. Então, Jesus ele experimentou, primeiro, abandono. Jesus foi traído por amigos. Ele experimentou pobreza. Ele não nasceu rico, nasceu numa manjedoura. Ele experimentou a injustiça, porque ele foi condenado mesmo sendo inocente. Ele experimentou a tortura e a morte. E ele sabe exatamente aquilo que você está passando. Quando você ora a Ele, Ele entende. Quando você ora a Jesus, Ele sabe o que você está passando. Mas aí você pode pensar, mas outras religiões também têm deuses que se importam. E é verdade. Mas nenhuma outra religião diz que Deus sofreu, sangrou e morreu. Só Jesus fez isso. Só Jesus fez isso por cada um de nós aqui. Então, quando você passar por algum sofrimento na sua vida, nessa semana, ou se você estiver passando agora, lembre-se de uma coisa: Jesus passou por dor, rejeição e injustiça. Jesus ele conhece isso, e Ele esteve aqui, e Ele te entende, e você não está sofrendo sozinho. Você não sofre sozinho. E último ponto: receber a luz custa o seu orgulho, e essa é a melhor notícia. Por que a melhor notícia, Pastor Jonathan? É porque Deus ele quer quebrar exatamente isso dentro de nossos corações e dentro das pessoas que ainda não reconhecem o Senhor Jesus. Ele quer quebrar o nosso orgulho, a recusa de admitir que precisamos ser salvos, a recusa de admitir que precisamos de ajuda, de que precisamos de mudança de vida, que não está bom do jeito que está. Não está bom. Não está bom você continuar vivendo no seu pecado. Não está bom você continuar não tendo comunhão na igreja, não buscando ajuda, não buscando discipulado, não buscando relacionamento com Deus, não buscando orar, não buscando ler a Bíblia. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom você continuar vivendo do jeito que está. Não está bom você continuar tendo os amigos que você tem, as amizades que você tem. Não está bom. Não está bom. Não está bom a gente continuar sendo um crente passional dentro de uma igreja. Não está bom a gente não servir dentro da comunidade. Não está bom, se Jesus é Deus, se Ele realmente é Deus encarnado, não está bom a forma como nós estamos vivendo. Se está bom a forma como estamos vivendo, se continuamos vivendo no pecado, se não faz diferença nenhuma na nossa vida, se não estamos buscando um relacionamento com Deus, se nós não estamos buscando viver a santidade, se nós não estamos buscando viver a comunhão com os irmãos, é porque na verdade nós não cremos em Jesus como Deus, nós cremos nele como um mestre moral inspirador. Quem Jesus é para você? Ou Ele é Deus, ou não é. Se Ele realmente é Deus, se Ele realmente se encarnou, então Ele tem que fazer alguma diferença na sua vida.
Se você realmente acredita nisso, você tem que entender e abrir mão desse orgulho. Quando nós fazemos do nosso orgulho o nosso Deus, nós preferimos afundar sozinhos a ser resgatado por outra pessoa. A gente prefere viver uma vida vazia, uma vida sem comunidade, uma vida sem comunhão, uma vida sem servir o outro. Essa é uma vida sem Jesus. Então, Isaías, ele diz isso para nós no versículo 6. Ele diz o seguinte, que um filho nos foi concedido. Um filho nos foi concedido. E isso é o presente. É um presente. Não é uma conquista, é um presente para cada um de nós. Jesus é o nosso presente. Um presente que não poderia ser conquistado. Um presente que a gente não poderia comprar. Mas para receber esse presente tem que abrir mão do orgulho. Tem que abrir mão do orgulho. Ou seja, você não precisa lutar essa batalha porque outra pessoa já lutou por você. Mas para você aceitar esse presente, você precisa, primeiro, admitir que é pecador. Segundo, reconhecer que precisa de graça. E terceiro, abrir mão do seu controle. Abrir mão do seu controle. Abrir mão da sua autonomia. Abrir mão do seu próprio orgulho. Como diz em Romanos 3:23, algumas pessoas podem dizer, mas eu sou uma boa pessoa, eu mereço o céu, eu posso servir a Jesus e não reconhecer Ele como um mestre, reconhecer Ele até como Deus, mas não preciso viver como Ele. Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento? Porque elas não entendem uma coisa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos nós estamos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós, se pudéssemos ter uma escolha, nós não escolheríamos Jesus. Escolheríamos outras coisas. Mas Deus interveio através do Santo Espírito para nos convencer dos nossos pecados e fazer com que a nossa vida aponte novamente para a luz. Para uma luz. Não uma luz própria, mas uma luz que sobreveio sobre nós. Uma luz fora de nós, que é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. A luz do nosso Senhor. E aí, para a gente já ir finalizando, o que isso muda na nossa vida? O que essa mensagem muda na nossa vida? Essa mensagem muda que, primeiro, nosso relacionamento. Nós temos que confessar onde você tentou ser a luz. Se você é casado, confesse ao seu cônjuge onde você tem tentado ter a sua própria luz. Onde você tem sido orgulhoso. Onde você tem sido uma pessoa que não tem colocado Deus no centro, que não tem colocado Deus na sua vida. Onde você tem colocado a sua esperança, que não é o próprio Senhor. Se você tem filhos, seja humilde e compartilhe com eles a sua falha. Quando você errar essa semana, de alguma forma, compartilhe com eles e fala, mas Jesus me perdoou. Porque nós temos que mostrar, não só para os nossos filhos, mas para a nossa família, de que nós erramos e que nós precisamos de uma luz além de nós mesmos, para que eles possam também reconhecer essa luz. No nosso trabalho, nós devemos ser honestos sobre as nossas limitações. Nós precisamos sempre pedir ajuda, quando nós precisamos de ajuda. Não seja aquela pessoa, nem vou pedir ajuda porque eu quero mostrar que eu sou bom para o meu chefe. Não, seja aquela pessoa que peça ajuda. Abra a mão do seu orgulho próprio. Seja uma pessoa diferente. E além disso, ajude outras pessoas também que precisam de ajuda. E na fé, leia 1 João 1:1-14 essa semana, que fala sobre a encarnação de Cristo. Se você quer entender um pouco mais sobre
quem é Jesus, o que ele fez, entenda como que ele se encarnou, aquilo que ele era antes da fundação do mundo. Leia João 1:14, que vai ser uma leitura proveitosa para você, e medite nessa frase, que Jesus ele veio ao mundo para fazer a diferença em nossas vidas. Amém? E aí, para a gente fazer uma pergunta final para cada um de vocês. Qual é o próximo passo que você precisa dar para sair das trevas da autossuficiência? O que você tem sido autossuficiente na sua vida hoje? Às vezes você já está vindo até aqui na igreja, mas você está sendo autossuficiente em, às vezes, não participar de um discipulado e falar, não preciso disso. Eu não preciso disso. Deixa eu aqui na minha espiritualidade, deixa isso para lá. Às vezes você vai ser autossuficiente e falar, eu posso ir, às vezes, ali, eu não preciso servir na igreja. Eu posso ficar aqui, sentado no meu banco e ficar tranquilo. Não preciso servir na igreja. Isso é autossuficiência. Pessoas que falam assim, eu não preciso dar, não preciso oferecer. Eu consigo ficar bem por mim mesmo. E, gente, só existe uma única forma de nós amadurecermos na fé. Como? Tendo relacionamento com Deus, oração, leitura bíblica. Fato. Mas além disso, servindo outras pessoas. Porque aonde você vai aprender a perdoar? Aonde você vai aprender a dar a cara a tapa, virar o seu rosto, abrir mão do seu orgulho, a não ser na comunidade na fé? Não tem como. Então, qual o próximo passo que você vai dar? E aí, para a gente encerrar, essa luz que nós estamos falando aqui, ela já veio, ela já desceu e ela já te resgatou. E hoje você não caminha mais sozinho, você caminha com ela. Você tem a oportunidade de receber ela essa manhã, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. E lá no fim, em Apocalipse, tem um versículo que diz o seguinte: não haverá mais noite, não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Quem vai fazer parte desse povo no último dia comigo? Quem vai fazer parte desse povo que vai ser iluminado pelo Senhor?